Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao Vinho Raiz by Vinhos de Bicicleta. Eu sou Diego Marra e hoje a gente vai conversar sobre a planta que bota o vinho na sua taça. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Videira ou parreira são sinônimos, a mesma coisa. E as viníferas são aquelas que produzem uvas finas que fazem vinhos finos. São subdivididas em milhares de variedades, a gente já conhece um monte, né? Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Touriga Nacional, Moscato Giallo e muitas outras por aí. Mas todas elas são pertencentes à espécie Vitis vinífera, que é natural lá da Eurásia, aquela porção de terra que junta a Europa com a Ásia. Mas especificamente de onde é muito difícil saber. Para você que nunca viu uma videira na vida, a produção vai ajudar e vai botar uma foto numa videira simpática aí. Mas já fica a minha dica, vá conhecer uma região vinícola brasileira, Serra Gaúcha, Campanha, Santa Catarina, né? Além de provar bastante vinho, você vai viver uma experiência fantástica. Eu sou suspeito, mas para mim estar dentro de um vinhedo traz paz de espírito, você consegue meditar, fazer um piquenique com a sua família, então é muito bom. Mas a videira é muito mais do que uma paisagem bonita na sua foto, né? Ela não se espalhou pelo mundo todo porque ela é simpática. Na verdade, ela foi carregada pelo homem porque ela tem adaptabilidade. Deixa eu te explicar melhor. A adaptabilidade dela, em primeiro lugar, ela se adapta a muitos tipos diferentes de solo. Argiloso, arenoso, pedregoso, calcário e por aí vai. Ela estende as raízes no solo e começa a absorver os nutrientes e a água que são essenciais. Ela também não tem muita frescura. Ela sobrevive em lugares onde o solo é pobre, né? Quase não tem matéria orgânica, sobrevive em lugares onde quase não tem água. É por isso que os espanhóis conseguem plantar lá em Rioja, né? Lugar que é quase um deserto. Lá chove às vezes no ano, o que aqui em São Paulo chove no mês. Então é um lugar realmente muito difícil. E a videira acaba atuando também como um canal que liga os nutrientes à uva, né? E isso vai acabar no vinho. Um exemplo clássico, Chablis, no norte da França, na Borgonha, é uma região onde antigamente foi um mar. O mar não existe mais, mas os sais minerais ficaram na terra. A argila lá tem um monte de fóssil marinho ainda, né? Então, de alguma forma, a videira absorve os nutrientes, e isso vai parar na uva, e quando você prova um vinho de lá, ele tem aqueles aromas de fruta, mas tem também o toque de sílex, pedra. É uma característica plena da região, é uma coisa totalmente diferente e é muito legal. Ah, mas o segredo então é a adaptação ao solo? Esse é um fator. A videira também se adapta muito bem a diferentes climas pelo mundo todo. Ela é natural do clima temperado, temperatura mais amenas, né? Mas a videira, na verdade, ela aguenta tomar muito sol na cabeça. É por isso que os hermanos argentinos conseguem plantar na Argentina, em Mendoza, né? Um desertão que no verão faz calor pra caramba. A mesma coisa no sertão da Bahia, sertão de Pernambuco, os brazucas aqui, nós todos estamos fazendo vinhos excelentes por lá. Então ela aguenta calor, eu não tenho dúvida nenhuma de que você saiba que o sertão é quente, né? Mas além de se adaptar a lugares quentes, a videira também se adapta a lugares frios, frios demais. Estou falando de Canadá, Rússia, Alemanha, lugares onde a temperatura no inverno vai abaixo de zero. E por quê? Porque ela tem uma adaptação sensacional. Durante o inverno, ela hiberna, ela entra em dormência. Ah, como assim? Ela reduz a atividade metabólica dela, né? Ela quase para, e ela deixa de precisar de seiva, de nutrientes do solo, então ela para de absorver água. Ela não acumula água durante os meses do inverno, ela vira um graveto seco, as folhas caem, né? E por que isso é importante para a sobrevivência nos lugares frios? Você já esqueceu uma garrafa de água no congelador, uma garrafa de vidro? Sabe que a água, se expande quando vira gelo e estoura a garrafa. Ia acontecer a mesma coisa com o tronco da videira se ela acumulasse água nos meses mais frios do ano nesses lugares bem rigorosos. Então, essa adaptação é que permite a sobrevivência e fez com que o homem carregasse ela de norte a sul, de leste a oeste, né? Foi para tudo quanto é canto. Agora ainda tem mais duas características que são bem importantes, além da adaptação ao solo e adaptação ao clima. A videira tem um crescimento que é maleável, né? Ela é uma trepadeira, então ela vai se encostando de tudo quanto é lado, onde fica, vai crescendo, aquelas gavinhas vão crescendo e vão se agarrando nas coisas, e ela cresce bastante. Então o produtor, ele tem que manter o crescimento dela sob controle, porque se cresce muito galho, a frutificação perde poder. Então quando o produtor corta isso, ele foca
a força, a energia da videira na frutificação e ela faz uvas melhores. E a maioria dos produtores hoje em dia conduz o crescimento da videira do tipo espaldeira. Aquelas fileirinhas de vinhedo que você já viu por aí em alguma foto, né? A videira fica do tamanho de um arbusto, 1 metro, 1,5 metros, um bracinho para o lado ou um bracinho para cada lado, mas ela foca ali na produção de poucos cachos. Então, o nutriente que a videira absorve do solo, ela tem que dividir em poucas uvas, né? O vinho fica mais concentrado. Além disso, como ela não tem uma folhagem muito exuberante, o sol bate direto na uva e a uva amadurece melhor. O tipo espaldeira é o mais utilizado. Mas esse crescimento maleável também pode ser usado por outros produtores em outras partes do mundo para vencer algumas adversidades. Eu vou usar outro caso clássico, Santorini. Santorini é uma ilha grega que venta pra caramba. Então lá, os produtores têm que enrolar a videira, eles fazem como se fosse um ninho. E a uva cresce dentro desse ninho. Se a uva ficasse pendurada, o vento ia derrubar ela antes do tempo e isso ia prejudicar a colheita. Essa característica de crescimento maleável, essa possibilidade de ela crescer em formatos diferentes, ajuda muito o produtor. Mas não é só isso não. A videira, ela tem uma capacidade de regeneração absurda. Eu falei, né? Todo ano ela cresce, todo ano o produtor poda. Ela cresce, poda, cresce, poda, cresce, poda. E de cada galinho que você poda, o produtor pode plantar como muda. E dali nasce uma nova videira. E o melhor de tudo, nasce uma nova videira com as características idênticas à planta-mãe. Ela é literalmente um clone. Por que isso é legal? Porque isso traz previsibilidade e consistência para o produtor. Calma que eu vou te explicar melhor. A uva tem semente, e de cada uma dessas sementes nasce uma videira nova. Nasce uma videira nova com características diferentes. É que nem eu e meu pai e minha mãe, né? Você, seu pai e sua mãe, somos pessoas parecidas, mas diferentes. E talvez as nossas diferenças não sejam legais do ponto de vista da produção. Olha só, a França tem a Pinot Noir, a Pinot Gris e a Pinot Blanc. São 3 uvas que vieram do mesmo ancestral. Mas a Pinot Noir é tinta, a Pinot Gris é rosada e a Pinot Blanc é branca. E agora, imagina o produtor plantando a semente, esperando crescer, vendo germinar, para 2, 3 anos depois frutificar e ele vê que ele tem, na verdade, no meio do vinhedo de uva tinta, uma uva branca que não vai servir para nada. Isso tira tempo e tira dinheiro. Para o produtor, é muito melhor que ele conheça todas as características. Então, se ele tem uma videira que é vigorosa, que é resistente a pragas, que as uvas são boas, são concentradas, ele prefere replicar essas características. Então, a maioria das videiras plantadas são realmente clones. Quando você vê aquele vinhedo lá que se perde no horizonte, aquilo ali é um exército de clones da mesma uva. Mas aí, diferente da ficção científica, né, esse exército de clones só faz o bem e bota o vinho na sua taça. Saúde, pessoal! E olha só, esse assunto de hoje tá lá no curso essencial, o link tá na descrição do vídeo. E a gente tá lançando um curso de vinhos Brasil, eu falei do enoturismo lá. Esse curso que a gente vai soltar é um curso muito legal, bem profundo, e a gente vai abordar todas as regiões vinícolas do nosso país. Então, pessoal, essa é a nossa playlist nova, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, a gente se aprofunda, é o vinho raiz, mas a gente também precisa sobreviver. Por favor, deixe seu like se você gostou do vídeo, né? Eu não posso perder esse emprego não, o Rodrigão vai me demitir. Um grande abraço e até a próxima, saúde! O Rodrigão vai me demitir, né?